Ora viva, a edição da manhã do Hora 10 já está no ar na TPA Notícia, numa altura em que estamos já em contagem regressiva. Faltam 13 dias para o dia do voto. Não se esqueça de consultar o seu local de voto enviando uma mensagem com o número do seu bilhete de identidade no contacto 40 114. Lembre-se, depois de votar, não permaneça na Assembleia de Voto, volte para a sua casa e aguarde serenamente pelos resultados. Bom dia, ao Paulo Mónica. Bom dia, Ivan Falcão. Exatamente esta deve ser a postura a tomar pelo cidadão, pelo eleitor, em época, ou seja, no dia de voto, no dia 24 de agosto que se aproxima. Vamos pela marcha da atualidade, queremos deixá-lo mais e melhor informado. Vamos à habitual análise que se impõe relativamente aos tempos de antena e também às campanhas eleitorais dos variados partidos que concorrem para as eleições do dia 24 de agosto. É o momento para a análise no nosso programa, Hora 10, edição da manhã, e já temos em estúdios os nossos convidados habituais e comentaristas. Oswaldo Mboco, boa tarde. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, Mpale, e também ao Carlos Alberto. Carlos Alberto, boa tarde. Bem-vindos. Ivan, Oswaldo. Estamos no 19º dia de campanha eleitoral, numa altura em que faltam-nos apenas 13 dias para o dia de eleições, o dia 24 de agosto. Eu começava pelo Carlos Alberto, para olharmos um bocadinho para as alegações feitas pelo MPLA e também pelo Penjango sobre o facto de da UNITA estar a fazer aliança com quem está a ser acusado de crimes de corrupção. O que se lhe oferece dizer em torno destas alegações e que implicações podem ter? Bom, na verdade, isso quer dizer tudo. Pelo menos aquelas pessoas que apoiavam a UNITA, eu sou uma das pessoas que em 2017 já disse publicamente que em 2017 votei na UNITA, votei no JIP e uma das grandes linhas de força da UNITA, diz aí esta Macuva, era o combate à corrupção. Hoje, com um JIP de forma fraudulenta, digamos assim, de Adalberto Costa Júnior, já não acontece o mesmo, aliás, faz exatamente o contrário. Eu acho que todos os partidos políticos de bem, todos os cidadãos angolanos de boa fé, deviam repudiar atos de corrupção. Eu não estou a ver ninguém de sã consciência apoiar roubos daquilo que pertence a todos nós. E, de facto, o Penjango saiu-se bem, fez muito bem de se aliar ao discurso de João Lourenço em relação a isso, e acho que todos os outros candidatos que de facto querem o melhor para Angola deviam entrar para esta direção e, portanto, penso que faz todo o sentido que se combata a corrupção. Eu apoio o combate à corrupção. E digo, e é por isso que eu apoio João Lourenço, porque acho o indivíduo corajoso, porque vamos lá ver, o MPLA que sempre governou Angola. E é claro que os maiores corruptos devem estar no MPLA. Não é? E alguém que, quer dizer, está disposto a combater os seus próprios amigos, digamos assim, os seus próprios colegas, não é fácil isso encontrar em África e em nenhuma parte do mundo, quer dizer. E é exatamente por isso que eu dou um voto aqui de confiança a João Lourenço, porque acho que nós só podemos desenvolver este país com um combate cerrado à corrupção. Nenhum servidor público deve roubar e não acho correto que aquelas pessoas que roubaram este país, que saquearam os cofres deste país, voltem como se fossem heróis e depois é que vão querer governar este país, que eu não concordo. E acho que a UNITA está muito mal na fotografia, porque há discursos públicos, não é? Que existe uma aliança com os filhos de José Eduardo dos Santos, que, como se sabe, roubaram este país. Muito bem, Oswaldo Mboco, o que é que se lhe oferece dizer em torno destas alegações do MPLA e do Penjango e também que correlação é que se pode fazer relativamente à lei eleitoral do ponto de vista do financiamento à campanha dos partidos políticos? Bem, a primeira nota é que o combate à corrupção deve ser uma tarefa e missão de todos os angolanos, porque conhecemos nós os contornos e as implicações que causam na vida dos angolanos. E é importante aqui trazer alguns elementos que eu entendo serem estruturantes, fruto dessas alegações que é do Penjango e do MPLA. E a primeira tem que ver com
a própria lei do financiamento dos partidos políticos em Angola, que é a lei número 10/12. Essa lei, no ponto 1 do artigo 2, dá conta que os partidos políticos podem receber financiamento do Estado, de pessoas singulares ou coletivas privadas, no marco da lei. Que sejam nacionais. No marco da lei. Sim, a primeira nota, que pode ser como dotações financeiras, que pode também ser como doações ou contribuições. Nós temos algumas figuras implicadas ou então indiciadas ao crime de corrupção em Angola. E algumas dessas figuras não estão no país para poder apresentarem a sua defesa e também se defenderem ao nível dos tribunais, quando em alguns casos também já foram notificados. Mas é importante aqui também fazer menção que, enquanto não se transitar em julgado e essas pessoas forem condenadas, ainda repousa sobre eles ou sobre elas o princípio da presunção da inocência. A própria Constituição também salvaguarda as questões que têm a ver com o próprio princípio da presunção da inocência. Agora, aqui um elemento que é estruturante no meio de tudo isto. Quem está a ser indiciado por crime de corrupção deve estar no país e apresentar, de facto, a sua própria defesa. Por isso é que o princípio da presunção da inocência aí praticamente se esbate. Não se esbate porque ainda não... Porque quem não roubou não precisa estar fora do país foragido. Se eu não roubei, quem não deve não teme. Não é? Podem ser julgadas a revelia. Daí que eu dizia, transitar em julgado, se comprovar de facto que essas pessoas podem ser condenadas ou não. Daí que há um processo nesta direção. Mas o facto dessas pessoas não estarem no país, também isto, de facto... indicia que são culpados. São indícios, mas não transitam em julgado. Isso é importante que nós tenhamos esse elemento aqui. Agora, há um elemento que também, de facto, se comprovar que existe uma aliança e financiamento por parte de pessoas que foram julgados, foram condenados, que financiam determinados partidos políticos, isto é mau. É mau porque põe... E tem consequências legais. Não? Sim, isto é mau porque põe em causa a própria idoneidade do próprio partido político. Quer dizer, em política não vale tudo. Quero aqui dizer que há que se ter cuidado das alianças que nós vamos ter que fazer, porque determinadas alianças podem comprometer a estratégia política e a imagem do próprio partido político. Caso, de facto, volto aqui a repetir, que essas pessoas forem julgadas e condenadas e se comprovar que essas pessoas, porque também é necessário se comprovar que essas pessoas, de facto, têm estado a financiar com dinheiro que retiraram do erário a determinados partidos políticos. Mas basta ver, Osvaldo, que essas pessoas não nasceram ricas e que se têm dinheiro, o dinheiro saiu de algum lado, não é? E basta ver que essas pessoas estão foragidas. Já há aqui indícios bastantes para se referir que... Dizer o contrário, há indícios, sim senhor, sim. Mas ainda pesa sobre eles o princípio da presunção da inocência, porque não transitou em julgado, não foram condenados. Então que venham responder, venham para Angola responder. Mas podem ser julgados à revelia, também isso existe. Que venham responder, não é? E eu gostei, nesta nota do combate à corrupção, da estreia da candidata a vice-presidente da República, Esperança da Costa, que no AMBO ouvi pela Rádio Nacional, e felicito aqui a Rádio Nacional de Angola, a Direção de Informação da Rádio Nacional de Angola, que tem estado a fazer um bom trabalho. Eu tenho ouvido o Jornal das 20 e fazem uma radiografia das movimentações de todos os candidatos nas diversas províncias. Ouvi a candidata por estreia, a candidata a vice-presidente da República, Esperança da Costa, a falar também sobre o combate à corrupção. E gostei da forma como ela arquitetou o seu discurso, o que vejo que, afinal, o MPLA pretende continuar a combater a corrupção, e eu apoio, e acho que é esta direção que nós devemos ter se, de facto, quisermos rentabilizar todo o dinheiro que é ganho para o Estado e rentabilizar tudo aquilo que são as benesses que nós devemos ter ao nível social em relação às riquezas do país. Muito bem. E razões de má gestão e o insucesso do ato político de massas da FNLA no município do Bembe, na província do Ije, levou Nimian Simbe da FNLA a exonerar o seu secretário provincial.
O que é que se vos oferece na verdade, dizer? nós já tínhamos tocado um pouco nisso, né, em relação à organização de determinados partidos. Há partidos que não realizaram atos de massa em algumas províncias. O Penjango acabou por ser repudiado, digamos assim, pelas populações no Cuito Cuanaval, no Quanto Cubango, um pouco também, acho, por causa da sua organização. A FNLA Nimiasimbe toma esta atitude e acho que fez-lo bem, porque noto que determinados partidos políticos, os seus secretários provinciais, não têm estado aquém das exigências, não é? E um pouco também porque acho que avaliaram mal este momento da campanha eleitoral. E também fazendo aqui uma colagem com críticas que o próprio Adalberto Costa Júnior faz no Cuango, a UNITA faz, que não tem encontrado unidades hoteleiras capazes de os receber, é também um pouco por causa da organização da própria UNITA, porque a UNITA também tem secretários provinciais que devia, de forma antecipada, reservar espaço em hotéis para acomodar os seus militantes e os seus responsáveis. Agora, não o fizeram, e de quem é a culpa já se sabe, que quando as coisas não correm bem a favor da UNITA, a culpa é do MPLA. E é engraçado que em Benguela não houve isso, no Bié não houve isso, agora na Lunda Norte Adalberto queixa-se que houve isso. Então, se o MPLA está a fazer um boicote, só faz na Lunda Norte. Quer dizer, é preciso também ser aqui um pouco coerente em relação às críticas. Para a sua análise relativamente a esta exoneração de Mbimbi Simbe ao secretário do seu partido. Foi estratégico? Ou foi assertiva esta exoneração nesta altura? Não se percebe, não se aceita quando estamos em campanha política e se cometem erros desta natureza. Porque erros desta natureza põem em causa a própria imagem do próprio partido político. E Nimiasimbe e a FNLA têm uma forte ligação com essa província do Uís, até pela forma como o próprio partido político surge. Eu tenho estado a dizer que os partidos tradicionais em Angola, quer o MPLA, a UNITA e a FNLA, elas nasceram de uma base étnica. Basta nós olharmos essa configuração, elas nascem de uma base étnica. Não estou aqui a dizer que esses partidos políticos são tribais, que assentam a sua ação na sua etnia. Estou aqui a dizer que elas nascem neste condão étnico, mas o que define se é ou não é um partido de matriz regionalista é a sua forma de atuação dentro da política nacional. E há um condão muito forte desta relação com o próprio eleitorado. E quando se registra que a FNLA não consegue realizar um ato de massas na província do Uís, tendo em linha de atenção a desorganização e a preparação, claramente não esperava uma outra postura do candidato Nimiasimbe face ao secretário da província. Muito rapidamente, gostava que olhassem para esta decisão da CNE em apelar ao cidadão eleitor para se retirar das assembleias de voto após o ato de votação. Não, mas é uma decisão assertiva e também que ancora sobre aquilo que é o espírito da própria lei orgânica das eleições gerais, que é a lei 36/11. Como deves calcular, o artigo 95 desta mesma lei traz uma série de prerrogativas e de direitos e deveres ao próprio delegado de lista que o partido político assim vai indigitar. Por um lado, esse mesmo delegado de lista tem competências para fazer anotações de um recurso gracioso em sede da Assembleia, assina as atas síntese, quer dizer, é o representante do próprio partido político ao nível da própria Assembleia. Se olharmos ainda nesta mesma lei, a lei dá conta, na linha B do artigo 109, que todo cidadão que já votou deve abandonar a Assembleia de voto. A Assembleia não pode ter pessoas que não estão ligadas ao processo na Assembleia de voto. Instalou-se aqui uma onda de solidariedade, um movimento que votou, sentou e ficou a 500 metros. É errado esta perspectiva. Claro que estamos perante ao distanciamento que é exigido por lei, e é aqui que se fazer menção que, independentemente das pessoas sentarem a 500 metros, na altura da contagem dos votos, eles não estarão presentes nas assembleias, porque se estiverem presentes nas assembleias,
as forças da ordem pública terão que repor a legalidade, colocar norma. E aqui nós estamos a olhar que o próprio artigo 121, que fala sobre a contagem de votos, diz que, tão logo se termina a contagem dos votos, o presidente da Assembleia envia a ata à Comissão Nacional Eleitoral e dá uma cópia aos delegados de lista. E a ata síntese é fixada na Assembleia. Dá uma cópia ao delegado de lista. Então, se os partidos políticos têm delegados de lista, não há necessidade deste movimento, porque este movimento não entrará para a Assembleia da votação ou da contagem dos votos na altura em que estiver a ser feita a contagem dos votos. Para terminar, depois, nós temos ainda o artigo 132, que fala do apuramento do voto. O apuramento dos votos, que do ponto de vista nacional, é feito com base nas exatas sínteses que eles receberam. Se é feita nesta modalidade, os delegados de listas têm a cópia das atas, não há razões objetivas para, de facto, este movimento que se criou. O papel do eleitor responsável é votar e ir para casa. Sim, acho que o árbitro fez bem. Quer dizer, não precisávamos. Mas como há apelos para distúrbios, para se partir tudo, caso a UNITA não vença, o árbitro teve de vir a público e dizer: atenção, há regras de jogo, não é? Quem perdeu deve aceitar os resultados, quem ganhou deve aceitar os resultados. Um pouco também aquilo que João Lourenço acabou por fazer no Kwanza Norte, a dizer que se o próprio MPLA perder, também deve aceitar os resultados. Agora, não se pode continuar a investir nesse discurso da fraude, porque o Oswaldo Mboco já explicou bem o que é que diz a lei. Também há a questão do público. Nós que formos votar, podermos passar pelas nossas assembleias de voto para ver as atas sínteses, porque devem ser afixadas. Se quisermos ver, por exemplo, quanto é que cada concorrente teve em cada assembleia, nós podemos, depois de se levar às urnas, depois de estar tudo calmo, nós podemos ir lá sempre ver as atas sínteses que devem ser afixadas. Portanto, a UNITA tem, conforme já disse ontem, representantes na Comissão Nacional Eleitoral, tem representantes nas assembleias de voto, nas mesas. Não há nenhuma... Quer dizer, não há nenhuma sustentação lógica para a permanência do público lá e para se desconfiar sempre que existe fraude. Para mim, o discurso da fraude é um discurso de maus perdedores. E penso que deve ganhar aquele que de facto tiver mais votos, e aquele que perder deve mesmo, com fair play, aceitar os resultados, e a vida continua depois das eleições, não é? É verdade. A vida continua e nós também continuamos com outras que marcam a atualidade. Vamos agradecer a vossa presença. Carlos Alberto, muito obrigada. Oswaldo Mboco, amanhã estamos aqui à mesma hora para olharmos mais uma vez para os tempos de antena reservados aos 8 partidos políticos e esta movimentação de massas e também de campanha política um pouco por todo o país.